Bem-vindo aos serviços audiovisuais das edições do Senhor Continua na Direção. Edições enquadradas no plano estratégico missionário do pastor Afonso Clementino Júlio. História do povo de Deus na Terra. Bloco 2. Extensão de percursos. Vale notar que, enquanto de Éfeso até Tira os percursos eram extensivamente crescentes, dados ao nível provável de 69 anos de Éfeso a Esmirna, 200 anos de Esmirna a Pérgamo e 979 anos de Pérgamo a Tiatira, já de Tiatira adiante, sucede a ordem extensivamente decrescente de percursos, ao nível provável de 275 anos de Tiatira a Sardes e de 52 anos de Sardes a Filadélfia, sendo que de Filadélfia a Laodiceia só se sabe do tempo do início do percurso, dado em 1844, um percurso com um tempo final indeterminado, na expectativa após do fim do mundo, tudo como se de segredo de Deus se tratasse, quanto ao tempo e dia e hora que a nenhum dos humanos é dado a saber da vinda de Cristo à Terra, esta que dita efetivamente o fim do mundo. Mateus 24, verso 36 a 37. Tão alarmante que é, quando do ano 1844 a 2022, este último, em que abordamos este tema, dá-se o excesso de 178 anos prováveis de nível do tempo de percurso, já fora do normal, no vigente contexto, tal que se identifica efetivamente pela ordem extensivamente decrescente ou redutiva dos percursos de uma estação a outra. Anos tais que repartidos por dois percursos em que estão bem coligados, o de Filadélfia a Laodiceia e o de Laodiceia a 2022, já findo o de Filadélfia, que parte de 1844 sem um ano final determinado, e o de Laodiceia sem um ano inicial determinado, ter-se em conta 89 anos de percurso a cada, de uma estação a outra, cuja diferença é em excesso aos 52 anos últimos, que dá a 37 anos a cada, na ordem excessivamente decrescente de percursos na vigência do contexto, é mister que seja efetivamente contada para o tempo da graça salvífica de Deus aos pecadores, para o arrependimento em cada percurso. Diferença esta, que juntada a dar 74 anos, cabe ao último percurso, obviamente. E nisto, há quem podia conjecturar que o percurso de Filadélfia a Laodiceia fosse de 1844 a 1863, antes do fim do mundo. Este último, dado como a marcar a história da organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo, dada no referido ano, pela missão designativa que assume neste mundo de forma única, vista na proclamação das três mensagens angélicas de Apocalipse 14, versos 6 a 12, rumo assim ao fim do mundo, e bem a representar esta igreja, a própria Laodiceia, uma representatividade transportada já mesmo de Filadélfia em prelúdio, dada assim efetivamente como a igreja remanescente da profecia bíblica, conferida em Daniel 8, verso 14, 9, verso 25 a 27, a única que marcava a presença como em santa convocação, no dia certo em que iniciava o juízo investigativo, este que garantia em prior a advocacia ao povo de Deus presente naquele dia, 1 Pedro 4, verso 17, como no santuário próprio de Deus, na história de Israel, vista aqui em continuidade. Este santuário que era purificado juntamente com o próprio povo de Deus ali presente, em 1844, a 22 de outubro, precisamente. Laodiceia esta, que do seu ponto crítico de que foi apontada pelo Senhor, em Apocalipse 3, verso 14 a 18, tem sido tolerada pelo Senhor e por ele absolvida em juízo. Isto bem claro nos seus conselhos e repreensões aos últimos versos. Portanto, no contexto mesmo do tempo da graça afinal que já salientamos na narrativa, sendo ela, a Laodiceia, a única cuja representante, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, se tem afirmado tanto na mensagem que proclama, como no seu próprio reavivamento,
observando os 10 mandamentos e a fé de Jesus, bem como o próprio testemunho de Jesus, visto no Espírito de profecia. Êxodo 20, verso 1 a 17, Apocalipse 19, verso 10, 14, verso 12, até mesmo a prevalecer aos abalos como das dissidências recorrentes em destaque. Está, no entanto, aventado achar-se assim, nesta panorâmica, o ano final determinado de percurso da estação de Filadélfia, o mesmo inicial determinado de percurso da estação de Laodiceia, ao fim do mundo, o 1863, o que resultaria efetivamente na constante da ordem excessivamente decrescente daquele último nível dos 52 anos que cederam de Sardes a Filadélfia, desde o primeiro dos 275 anos que cederam de Tiatira a Sardes, e assim, a ter-se em conta 19 anos de percurso, extensivamente decrescente de 1844 a 1863, isto é, de Filadélfia a Laodiceia, até assim ao excedente de 159 anos, de 1863, de Laodiceia, a este fim do ano de 2022. Excedente do qual, ser mantidos os 19 anos como nível último pela constante da ordem excessivamente decrescente de percursos no contexto vigente, ter-se-á em conta 140 anos tão excessivos do normal. Estes tidos evidentemente como do tempo da graça salvífica de Deus aos pecadores, para o arrependimento, já na última implicação, um tempo tal que vem resultando mesmo do muito vagaroso movimento que o comboio estará levando, próprio de uma final da viagem, numa extensão que, nas condições normais de movimento, este comboio levaria certamente tão pouco tempo de percurso em relação ao anterior, do último percurso, que foi de 19 anos, fiel assim à linha da constante da ordem extensivamente decrescente ou redutiva de percursos, jus ao contexto vigente. Vejam só até onde fomos levados pelos detalhes na inspiração. Acompanhe a continuidade deste assunto ao próximo bloco. Na verdade, a imagem em vídeo não convida quanto esta, nas condições e formas como foi projetada, mas a mensagem julgamos pertinente e convincente realmente. Basta a atenção dada às coisas expostas a gente responsável, simples, séria e sincera, não obstante uma abordagem salvando outra em certas lacunas, como é frequente em qualquer exposição dada, independentemente do nível do orador ou expositor. Siga-nos, por favor. Deus te abençoe.